Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar da publicação de um projeto aqui. O webinar foi apresentado agora no dia 6 de setembro e nesse vídeo eu vou mostrar o que a gente discutiu nesse webinar, que é a publicação de um projeto no ambiente de produção, a configuração e tudo que a gente precisa fazer para colocar o nosso projeto no ar. Para o nosso exemplo, nós vamos utilizar aqui esse projeto Kanban que eu apresentei no webinar há um tempo atrás. Esse projeto é muito interessante, né? A gente tratou ali como lidar com cada situação. Você pode assistir o vídeo sobre o projeto e a gente vai utilizá-lo para fazer a publicação. Ele para apresentação, eu fiz um projeto bem simples, apenas com 3 aplicações e as aplicações de segurança geradas automaticamente pelo Script Case. Então, esse aqui é um projeto muito simples, mas que vai servir como um exemplo aí para a gente fazer a nossa publicação. Lembrando, pessoal, que o meu ambiente local aqui, o projeto é no nosso ambiente local aqui de desenvolvimento, na minha própria máquina, que eu utilizo para desenvolver os projetos pessoais, né, os projetos da minha empresa. E essa máquina roda através do WSL do Windows. Eu até fiz um vídeo sobre isso no meu canal. Se você tiver curiosidade, faça lá. Para mim, foi a melhor forma de desenvolvimento. Eu instalei o Debian 9, instalei o Script Case e, no meu caso, eu utilizo o banco de dados MySQL nos meus projetos. Então, já instalei o MySQL e o PHP MyAdmin também, que são as ferramentas que a gente vai utilizar hoje aqui nesse projeto, nesse exemplo de projeto. Se você trabalha com outros bancos de dados, aí você vai lidar de acordo com o seu banco de dados aí. Neste caso aqui é só um exemplo, a gente vai trabalhar com o MySQL, que está rodando atualmente na minha máquina local no WSL, só para você entender o contexto aqui do meu ambiente de desenvolvimento. Então aqui a gente já vai gerar a publicação do projeto, o arquivo de publicação do projeto. Vamos usar aqui todas as aplicações. Vou marcar aqui que eu quero utilizar a publicação típica. A primeira publicação do projeto, você precisa enviar junto o ambiente de produção e os arquivos comuns, que vão ser enviados junto com o arquivo, né? Quando você fizer a descompactação do arquivo lá, ele vai levar todos esses arquivos necessários na publicação do projeto. Então, vou deixar marcadas essas opções aqui. Aqui tem a opção, se você for trabalhar com Fusion Charts, com os mapas, né? E você escolhe a versão aqui do seu sistema operacional. Vou marcar aqui também para gerar uma página com link, né, para a aplicação inicial, que no caso é o login, Português Brasil. O próximo passo é o tipo de arquivo aqui que vai ser gerado, né, a forma como vai ser publicado. A gente pode gerar zip, utar.gz ou pode publicar diretamente no diretório do servidor. O zip aqui é a publicação normal. O tar.gz eu recomendo porque ele mantém as configurações de permissão do usuário. Então fica mais fácil, você não precisa mexer em permissões lá no servidor. Se você estiver rodando o script case no próprio servidor que vai ser publicado, você pode mandar publicar diretamente num diretório, ou então usar FTP ou SFTP aqui. Vamos usar o tar.gz aqui, recomendado. Ele vai fazer o processo de geração do arquivo aqui. Esse processo, como a gente marcou a opção de publicar com o ambiente de produção e os arquivos comuns, esse processo de geração do arquivo vai demorar mais. Parece aqui que está 99%, né, mas ele demora muito mais, o 1% aqui, na verdade é 79%. Né? Esse finalzinho demora muito mais, que ele vai pegar todos os arquivos do ambiente de produção e colocar dentro do arquivo compactado que está sendo gerado. Fiz um corte aqui, o arquivo já foi gerado da publicação, 100%. Ele vai mostrar tudo que foi gerado aqui, o tempo de processamento, ela gastou 3 minutos e 24. E a gente vai fazer o download do arquivo aqui para o computador. Nós vamos fazer um download e subir lá no nosso servidor através do painel cPanel. Pelo fato de eu estar trabalhando aqui no ambiente local, o download é instantâneo praticamente, porque ele só copia de um lugar para o outro. Mas o arquivo tem cerca aí de 300 e poucos megas, que a gente vai subir agora para
dentro do painel para fazer a publicação. Eu estou aqui com o meu cPanel aberto, que é o painel que eu vou utilizar para fazer a publicação deste projeto aqui no ambiente de produção. Esse aqui é um ambiente de teste que a gente usa aqui para fazer desenvolvimento de sistemas aqui com ScriptCase. Ele está em cima desse domínio aqui, sc.myscriptcase.com. Na verdade é um subdomínio, né, de myscriptcase.com. E tem esse IP aqui, que é o IP compartilhado do servidor. O cPanel é um painel que é muito utilizado, aí, muitas hospedagens utilizam ele. Mas existem também outros painéis utilizados. E se você for um usuário aí hard, você pode fazer tudo na unha também, sem painel nenhum, né? Os painéis ajudam muito aqui a administração dos seus ambientes de produção, facilita muito o dia a dia ali do que você precisa fazer. Eu vou dar esse exemplo aqui no cPanel, mas se você tiver outro painel aí, você consegue fazer da mesma forma, só você procurar o recurso semelhante, né? Eu pessoalmente utilizo esse cPanel, utilizo também o aPanel, que é um painel gratuito, né? Que eu instalei no meu servidor. E eu tenho também o painel da Hostinger, que é o painel próprio do servidor da Hostinger. Então, eu utilizo ele também. Isso aí, por que eu estou falando isso? Porque todos estes painéis, apesar de serem totalmente diferentes, eles têm basicamente os mesmos recursos. Você vai conseguir localizar os mesmos recursos, que é um gerenciador lá dos domínios, dos subdomínios, algum lugar se chama de sites. Você vai ter ali o banco de dados, o gerenciador de banco de dados. Se você estiver usando o MySQL, a maioria dos painéis tem o PHP MyAdmin, isso acontece na hosting, acontece no aPanel, que eu utilizo também. E vai ter ali as configurações de DNS, o certificado de segurança e etc. Todas essas configurações estão bem próximas, são bem semelhantes, né, em todos os painéis. Eu vou utilizar aqui o cPanel como exemplo, mas como eu já disse, você pode localizar essas configurações em cada um dos painéis aí, se você estiver utilizando o outro. O Plesk também é um que eu não utilizo, mas também é muito conhecido aí, que vai ter as opções semelhantes também, tá bom? Na publicação do sistema, eu sugiro que você use subdomínio para cada sistema que você tem. Não coloque domínios em pastas diferentes, porque o navegador vai tratar cada subdomínio como uma seção diferente. E se você colocar sistemas em pastas diferentes, vários sistemas podem ter a mesma seção. Então isso aí pode dar confusão dentro do script case, porque a gente usa as variáveis de seção, né, as variáveis globais. Então isso aí pode dar problema, principalmente se o mesmo usuário tiver acesso a dois sistemas diferentes. Então isso aí pode dar problema. Minha sugestão é que você crie um subdomínio para cada sistema. Vou mostrar para você como eu faço isso. Aqui no meu painel da Hostinger, eu tenho aqui o gerenciamento do meu domínio aqui, scriptcaser.com. E aqui, a única coisa que você vai precisar fazer é apontar, criar um novo registro DNS aqui do tipo A, apontando para o IP do servidor que está aqui, ó, esse IP aqui. Vamos copiar ele aqui de uma vez, colar aqui. E aqui eu vou definir o arroba que indica o domínio principal. Eu quero, na verdade, sistema, por exemplo. Então o subdomínio vai ser sistema.scriptcaser.com. Então eu estou fazendo esse processo aqui. Ao adicionar esse registro, ele vai, a gente encontrou dois aqui, o novo registro atual, ele vai permitir que o registro fique disponível. Ou seja, se alguém digitar no navegador sistema.scriptcaser.com, ele vai apontar para esse endereço aqui. Vai aparecer uma página de erro porque a gente não configurou esse domínio ainda lá no painel do cPanel, né? Então nós vamos fazer esse processo em seguida. Vamos só fazer o teste aqui. Sistema. Aqui. Vai dar um erro de certificado aqui. Avançado.
Então você pode ver que já vai aparecer essa mensagem de erro, que é a mensagem padrão lá do servidor. Ele realmente encontrou lá o IP, mas como não tem nada configurado, o servidor manda essa mensagem de erro aqui. Então nós vamos lá no servidor agora fazer a configuração para que esse servidor possa receber as requisições através deste domínio sistema.scriptcase.com. Então aqui no cPanel, eu vou vir aqui na seção de domínios, que é o domínios, e vem domínios novamente. Aqui é o domínio principal, né? O main. Então vamos colocar aqui o que a gente acabou de criar, né? Sistema.scriptcase.com. É importante aqui ressaltar que a pasta onde vai ser armazenado o domínio vai ser aqui na página inicial, e ele vai criar essa pasta aqui para armazenar as informações desse domínio. É onde que a gente vai publicar o nosso projeto. Ele vai criar essa pasta aqui agora. Vamos dar um submit aqui que ele vai fazer a criação desse servidor aqui para este domínio, sistema.scriptcase.com. Prontinho, ele foi criado com sucesso. Criou a pastinha aqui. Agora, se eu acessar novamente aqui, já vai aparecer uma mensagem diferente. Opa, ou não, né? Vamos acessar a pasta aqui só para conferir o que tem dentro dela. Como a pasta está vazia, não apareceu nada. E esse processo também, pessoal, demora um pouquinho para publicar. Então, principalmente o certificado de segurança ali, às vezes você cria agora ali, você vai esperar um tempo para que ele seja atualizado. Muitas vezes isso não é instantâneo. Então, essa alteração a gente precisa esperar. No caso aqui, como a gente acabou de criar aqui, se eu criar um arquivo aqui, ó. Salvei aqui. Deixa eu verificar novamente. Pode ver que aqui agora ele já carregou exatamente o arquivo que eu acabei de criar lá. Ou seja, o domínio já está funcionando. A única coisa que não está funcionando ainda é o certificado de segurança. No caso do certificado de segurança, você vai vir aqui na home do cPanel. Aí você vem aqui em Security, né? A gente vai nessa opção SSL TLS Status. Dependendo do painel que você estiver utilizando, você vai fazer esse processo de forma diferente. Mas aqui você vai marcar o domínio que você vai utilizar aqui, sistema.scriptcase.com, e vai mandar rodar aqui Run Auto SSL. Eu não vou rodar aqui agora porque ele já rodou anteriormente. Aí ele vai instalar o certificado no domínio aqui. Então, isso é necessário. Dependendo do painel que você for fazer, o procedimento vai ser diferente. Aqui o certificado já foi instalado. Quando eu dou Enter aqui, ó, ele já entrou aqui no HTTPS, indicando que a conexão é segura. Agora nós vamos fazer o upload dos nossos arquivos para o servidor. Eu vou usar o próprio gerenciador aqui do cPanel. Vamos abrir a pasta aqui. Tem o arquivo que nós criamos. Esse arquivo a gente já pode excluir ele, porque ele não interessa mais para a gente. Aqui nos gerenciadores do cPanel a gente tem essa opção aqui de fazer o upload. E eu vou arrastar o arquivo para cá. Aí ele vai subir o arquivo. Como esse arquivo já tem o ambiente de produção, todos os arquivos juntos, ele é um pouco maior. Então ele tem ali 310 megas, mas ele vai subir rapidinho ali. E depois a gente vai descompactar ele na própria pasta. Finalizou aqui o upload do arquivo. Então eu volto aqui no gerenciador de arquivo, atualizei, o arquivo está aqui. Eu vou extrair esse arquivo aqui mesmo. Como o arquivo é grande, deve demorar um pouquinho também. Aí é só a gente aguardar aqui. Pronto, foi rápido aqui até mesmo. Se você quiser, já pode até deletar esse arquivo, porque senão ele vai ficar só ocupando espaço no servidor à toa.
Então agora o nosso projeto já está publicado e se eu acessá-lo aqui novamente, ele deve dar o erro lá do... Aqui já caiu na tela, deve dar o erro da conexão aqui, porque a gente não criou conexão perfeitamente. Então a gente tem que entrar na configuração da produção e criar nossa conexão lá do projeto com o banco de dados. Mas antes a gente precisa subir o banco de dados primeiro para o servidor, para que a gente possa fazer essa conexão aqui no servidor. Para fazer a migração do banco de dados MySQL para o servidor, eu gosto muito de usar o PHP MyAdmin. Normalmente aqui no meu trabalho, eu trabalho com MySQL. O banco de dados eu utilizo o MySQL Workbench para modelar o banco de dados e para gerenciar as consultas no dia a dia, né? Eu gosto de utilizar o Workbench. E no caso aqui, para transferir os dados de um banco para o outro, eu acho que a exportação do PHP MyAdmin ela é muito mais eficiente. Então eu vou acessar aqui o meu ambiente local aqui do PHP MyAdmin. Meu banco de dados está aqui. Antes de publicar, eu só vou fazer uma coisa aqui, porque eu tenho vários itens de teste que eu cadastrei aqui. A gente não quer isso lá no servidor. Então aqui no próprio PHP MyAdmin eu vou dar um delete from board item where vamos ver se vai. Pronto, limpei a tabela board item, que é exatamente a tabela que tem os itens, né? Vai vir vazia, é a de board. A gente tem 4 boards aqui que vai permanecer lá no servidor. Então essa aí eu não preciso limpar. Outra opção interessante também é aqui em operações, a gente tem a opção aqui auto incremente, que está 25 já. Como a gente zerou a tabela, eu vou colocar para 1, para que ele zere lá o auto incremente, né? E quando for cadastrado um novo item, ele comece do 1. Então o nosso banco de dados está pronto para ser exportado. Eu vou vir aqui ó, em exportar, só que a gente tem que ficar atento aqui, que neste caso ele está exportando apenas a tabela. Então você precisa clicar aqui no banco de dados. Agora você vai ver aqui em cima, o banco de dados Kanban. Agora eu vou exportar. Agora sim, eu vou exportar o banco de dados inteiro. Eu marco aqui a opção personalizada. Deixa eu fechar esse console aqui para liberar um espacinho. Aqui o formato SQL, personalizado, formato SQL mesmo. Aqui eu posso escolher, né, a tabela, se eu quero a estrutura ou dados de cada tabela. Aqui eu gosto de usar esse modelo aqui, onde ele coloca o nome do arquivo com o ano, mês e o dia, a hora, minuto e segundo, e o nome do banco de dados no final. Aqui, como esse banco de dados é pequenininho, eu não vou comprimir, não vou compactar, não, mas você pode escolher se quer compactar com zip ou gzip. E aqui no PHP MyAdmin, as versões mais novas, tem uma opção que é muito interessante você marcar, que é essa aqui, ó, excluir a definição do usuário atual. Se essa opção não estiver marcada, ele dá muito erro na definição do usuário atual, porque aqui no ambiente de desenvolvimento, eu estou utilizando um usuário no banco de dados. Mas quando eu publico esse banco de dados lá no servidor, lá o usuário é outro, o servidor é outro, então o host, né, é outro, então ele dá erro quando ele tenta restaurar as consultas lá, porque normalmente a consulta vem com as definições do usuário. Então, você pode marcar aqui essa opção, excluir definição de usuário atual. E você pode marcar também o or replace aqui, que ele vai acrescentar essa opção na criação da view. Essa opção é nas versões mais recentes do PHP MyAdmin que tem essas duas opções aqui. Se não aparecer para você, você pode pedir para atualizar o seu PHP MyAdmin ou você mesmo atualizar, que vai aparecer essas opções. Então eu vou clicar aqui em exportar e ele vai gerar o nosso arquivo aqui. Prontinho, nosso arquivo já está salvo. E agora, para restaurar o nosso banco de dados no servidor, vai ser preciso criar o banco de dados aqui dentro do servidor para ser utilizado.
Uma forte recomendação que eu dou para você é que cada banco de dados que você criar tenha o seu próprio usuário. Muita gente usa o mesmo usuário, então usa a senha root para todos os sistemas no servidor. Isso aí é uma falta muito grave de segurança, porque se alguém descobrir a senha, né, é, todos os bancos de dados estarão vulneráveis. Então, neste caso aqui, sempre crie um usuário e o banco de dados exclusivo, usuário exclusivo para o banco de dados, a não ser que o seu sistema vai utilizar mais de um banco de dados, aí sim você vai vincular o usuário a mais de um. Mas fora isso, utilize um usuário exclusivo para cada banco de dados que você criar. Vamos fazer assim então. Eu vim aqui na tela inicial do cPanel, vou vir aqui em banco de dados, no gerenciador aqui de banco de dados. Eu vou criar aqui o banco de dados Kanban. Como já tinha criado, vai até aparecer aqui o nome. Banco de dados criado. Eu vou retornar aqui. No caso do MySQL, a gente tem que criar um usuário exclusivo para ele. Então, nós vamos criar aqui Kanban. Vou pedir para gerar uma senha aqui. Então, aqui agora eu criei um usuário. Agora falta vincular o usuário ao banco de dados. Isso é importante também. Não é só criar um e o outro, não. Então, vou marcar aqui Kanban, que é o usuário, e para qual banco de dados que ele vai ter acesso. Então, usuário Kanban, banco de dados Kanban. Os dois têm o mesmo nome, mas a gente não pode confundir que são duas coisas diferentes. Uma coisa é o usuário, outra coisa é o banco de dados. Eu vou marcar aqui que eu estou dando todos os privilégios para esse usuário. Então, alterar aqui. Prontinho. Agora o meu usuário Kanban já tem acesso a todos os privilégios do banco de dados. Então, o nosso banco de dados está pronto. Voltando aqui no script case, eu vou aqui no PHP mais de mim para subir o arquivo o dump que a gente acabou de fazer, né? Então vou selecionar o banco de dados aqui e vou aqui na opção importar agora. Selecionei o meu arquivo aqui que eu utilizei na exportação e vou clicar no botão importar aqui agora. Então aqui, como o banco de dados é pequenininho, não tem praticamente nada nele, a importação foi feita com sucesso, ele importou todos os dados. Então agora a gente já pode criar a conexão do sistema para acessar esse banco de dados aqui. Vamos aqui então na nossa tela aqui de criar conexão para acessar o ambiente de produção, para a gente fazer a configuração. Como é a primeira vez que a gente está entrando, a gente vai precisar informar aqui a senha e o e-mail. Caso precise recuperar a senha, a gente tem essa opção, né? Uma senha genérica aqui, só para agilizar o processo. Prontinho. A gente já está aqui no ambiente de produção e aqui agora a gente já pode configurar nossa conexão com o banco de dados aqui, ó. Então o servidor aqui vai ser localhost mesmo. O usuário aqui, vamos colar aqui e a senha vamos colar também. Ele já localizou o nosso banco de dados aqui. Vamos testar para ver conexão realizada com sucesso. Concluir. Ele estava avisando aqui que as aplicações fazem cache. Então pronto, a nossa conexão
já foi realizada aqui agora. Provavelmente o sistema já vai estar disponível aqui. Sistema, né? scriptcase.com. Prontinho, já acessou aqui o nosso login aqui com a conexão correta. Então vamos acessar o sistema aqui para ver se está tudo funcionando. Então aqui já acessou o painel, o menu, né? Vamos entrar aqui no painel, vamos adicionar um card aqui. Perfeito, nosso sistema já está funcionando aqui no servidor que a gente publicou, em um subdomínio específico, com um certificado HTTPS ativado ali. Então agora eu já posso começar a utilizar o sistema de forma totalmente segura aqui. Voltando aqui no nosso ambiente de produção, nas configurações do nosso ambiente de produção, a gente tem aqui ainda algumas opções aqui. Você pode escolher os diretórios, né, de arquivo temporário, cache, etc. O time zone aqui, sugiro também que você altera. Estou tentando direto, América, São Paulo. Os diretórios das aplicações aqui, para caso você tenha outras aplicações aí, né? Você pode colocar também, verificar se a aplicação está compatível, incompatíveis, né, com o sistema, com o ambiente de produção, ou se precisa atualizar, né? Aqui a gente tem o botão para atualizar o ambiente de produção, o recurso novo. Esse ambiente de produção foi remodelado em algumas versões atrás aqui. Se você tiver utilizado APIs no seu sistema, por exemplo, você usou um Amazon SaaS lá e você quer transferir para cá. Aí no ambiente de produção você vai usar outras credenciais, então você pode cadastrar sua API aqui também. Configuração de recuperação de senha, você escolhe para qual e-mail que a senha vai ser enviada, caso você perca a senha do ambiente de produção, né? Essa aqui é a senha exclusiva do ambiente de produção. Pode alterar a senha, ajuda, e aqui em diagnóstico você pode ver aqui as configurações do servidor. Antigamente esse arquivo aqui ficava na raiz lá do projeto, então agora a gente tem um cuidado muito maior com a segurança aí, e a gente tem o diagnóstico aqui dentro do ambiente de produção. Caso você precise fazer alguma configuração, você tem todos os dados aqui. Inclusive, você pode ver que a gente está usando o PHP 8.1.29 aqui. Ele vai mostrar todas as extensões, o ambiente, como é que está configurado aqui, a questão do banco de dados. Então aqui está tudo ok. O nosso ambiente de produção já está configurado. Voltando aqui no nosso cPanel, ainda tem duas opções aqui que eu quero te mostrar. Dependendo do painel, você vai precisar fazer de forma diferente, mas é essa opção aqui, Multi-PHP Manage. O que acontece? O cPanel ele permite que cada subdomínio que você estiver utilizando, um dos motivos de eu sugerir que você use sempre subdomínios é isso. Você tem o poder aqui de alterar a versão do PHP de acordo com o subdomínio e não vai afetar outro. Então, cada subdomínio pode ter uma versão diferente para você aplicar aqui. No caso aqui, a gente está usando PHP 8.1 mesmo. Mas se caso eu quisesse alterar, é só selecionar outra versão aqui e mandar aplicar. Uma outra opção aqui também que a gente precisa ver é sobre as configurações aqui do PHP INI, né? Vou selecionar aqui o meu subdomínio. E a gente vai ter aqui as configurações, porque pode gerar erros no script case. Porque o script case tem os requisitos que ele pede para rodar os sistemas produzidos nele. Então aqui a gente tem, por exemplo, a memória aqui, né? O limite de memória, que é um dos principais que dá erro. E a questão de arquivo, a upload max file size aqui também, é um problema também que acontece constantemente. Porque normalmente quando você contrata hospedagem,
essas configurações elas vêm muito básicas, vêm muito limitadas. Então aqui no padrão ele já veio aqui com 1536, mas normalmente isso aqui vem com 64 megas, limite de memória. Aqui upload de arquivo também. Então a gente precisa configurar isso aqui também. Você pode ajustar aí. Neste caso aqui desse sistema, como ele é simples, essas configurações aqui vão atender. Mas depois que você publicar o seu sistema, se você perceber algum erro, acontecer algum tipo de erro, eles vão informar diretamente. Essas configurações você pode vir aqui e fazer o ajuste. Aqui no site do ScriptCase, se você for na opção de download, nas instruções aqui, a gente vai ter aqui, ó, na visão geral, na documentação, na instalação visão geral. A gente vai ter os parâmetros aqui que ele vai pedir, ó. Execution Time 3600, Input Time 3600, Input var. Então tem todas as configurações aqui que ele está pedindo, as configurações mínimas, né? Ou recomendados aqui para o PHP. Então você vai fazer essas configurações aqui dentro do cPanel para que você não tenha problema aí no sistema rodando do ScriptCase, ok? Então é isso, pessoal, que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado claro aí para todo mundo. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai buscar as respostas. E eu aguardo vocês em um outro vídeo. Se você quiser entrar em contato comigo, acesse scriptcaser.com e lá tem todos os meus contatos. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.